Olá, seja bem-vindo ao canal Revivendo. Eu sou Ricardo Magalhães e eu sou adicto. Hoje eu quero falar sobre o primeiro passo. Eu pratico um programa de 12 passos e antes de começarmos a entrar no assunto, dá um like, compartilhe esse vídeo, acione aí o sininho e se inscreva no canal. Eu creio que algumas pessoas possam ser alcançadas pelo poder superior que me ensinou a praticar um programa que tem salvado a minha vida. Vamos lá. O primeiro passo vai me dizer: admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. O que é fundamental nesse passo é exatamente admitir uma impotência. E impotência é exatamente falta de poder. É usar droga contra a minha vontade. Então, o primeiro passo vem me sugerir uma admissão de que eu sou impotente perante a minha doença da adicção. E não só isso, eu tenho que admitir que eu perdi o controle da minha vida. Pode parecer uma coisa muito difícil de admitir, mas é exatamente essa admissão de derrota total, de fracasso, que vai me permitir caminhar em direção a uma recuperação contínua e duradoura. Não só admitir a impotência, mas se render a essa revelação, a essa verdade. Porque muita gente se rende, admite que é impotente perante o uso de álcool e drogas, a qualquer substância que altere a sua mente e que altere o seu humor, e continua recaindo. Então, se render a essa verdade, admitir essa impotência, é apenas a base. Quando eu me rendo a essa verdade, que eu sou impotente, isso é a base dessa impotência. Ok? Se eu não praticar a renúncia, não vai adiantar nada. Eu preciso renunciar, eu preciso entender de que do meu jeito não funciona. E aí eu começo a fazer um processo de aceitação, que é fazer profundas mudanças internas com crescente sentimento de esperança. Então, quando eu percebo que eu não consigo usar drogas e viver, quando eu percebo que a compulsão, que a incapacidade de parar de usar, quando eu começo a usar, ela é muito maior do que o meu desejo, a minha força de vontade, meu desejo mais sincero de parar e eu não consigo, eu tenho que admitir, eu sou impotente perante essa doença. Porque mesmo desejando não usar, mesmo prometendo que eu nunca mais vou usar, eu acabo usando. Isso tem uma razão de ser. O programa vai dizer que eu continuo justificando o uso. E se eu continuo justificando o uso, eu não tenho rendição. Eu não parei de lutar. Rendição é parar de lutar. E o que é parar de lutar? Pare de racionalizar, pare de justificar o uso. O programa vai dizer: focávamos no parar de usar e não o uso. Por que eu uso? É isso que eu devo me atentar. Porque o uso é só a cereja do bolo. Eu preciso saber por que eu uso droga, por que eu uso álcool. O que acontece que me leva ao uso e abuso de substâncias que alterem a minha mente e o meu humor? Então vamos por passo para não ficar complicado. Terceira tradição desse programa maravilhoso de 12 passos vai falar que um requisito para ser membro desse programa, para entrar nessa irmandade, é o desejo de parar de usar. Na verdade, o real desejo de parar de usar. Só que o real desejo tem que ser um desejo ardente, tem que ser um desejo que me coloque em ação. Porque, como eu disse, se eu tiver apenas a rendição de que eu sou impotente, apenas a aceitação ou a admissão dessa verdade que eu sou impotente, e não tiver uma renúncia, se eu não me colocar em ação criativa, se eu não for determinado, se eu não persistir, eu posso recair. Porque tudo em recuperação ou em recaída é questão de atitude. Por que o primeiro passo, lá no AA, Alcoólicos Anônimos, vai dizer o seguinte? Vai dizer que o primeiro passo tem que ser perfeito, maduro, no sentido ético, moral. Eu não posso mexer no primeiro passo. Os outros passos, do segundo ao 12º, eu vou trabalhando. O AA vai dizer: evite o primeiro gole. O NA vai dizer: acho que houver, não use. Qual é o tamanho da minha doença?
É o tamanho do meu segredo. Qual é a distância da minha doença? A distância do meu braço. Então, veja bem, não tem para onde correr. Admito que sou impotente, que não tem poder perante a minha doença. A minha doença é muito mais do que eu uso, é mais do que meus comportamentos. Eu sou propenso a rotina de compulsão e obsessão. Como eu disse, compulsão é usar droga contra a minha vontade. É a incapacidade para de usar quando eu começo. Obsessão é uma ideia fixa, é um fluxo contínuo de pensamento relacionados ao uso de droga. Eu acabo com minha vida física e mental e também espiritual, porque eu fico obcecado com a compulsão aberta e mesmo prometendo que eu vou parar, eu não consigo. Isso é muito triste. Então, quando eu admito que eu não tenho esse poder, eu me rendo a essa verdade, a essa revelação, e eu começo a fazer renúncia, porque do meu jeito não funciona. Quando eu renuncio e começo a aceitar de que do meu jeito não funciona, eu começo a praticar princípios espirituais que o primeiro passo me oferece, como honestidade, mente aberta, boa vontade, humildade e aceitação. Honestidade em perceber que eu sou adicto. E adicto é simplesmente um homem e uma mulher cuja vida se tornou controlada pela droga. Eu preciso entender que a adicção é uma doença física, mental e espiritual que afeta todas as áreas da minha vida. Eu preciso entender que eu cheguei aqui porque eu pedi o controle, justamente porque eu sou impotente. E agora eu preciso aceitar a realidade da vida. E aí, humildade é aceitar isso, que eu sou adicto e que eu preciso de ajuda. O programa começa com abstinência total e com um pedido de ajuda. Então, um programa que só vai funcionar para pessoas derrotadas, para pessoas que chegaram ao seu fundo de poço e que se identificaram totalmente sem poder. É para pessoas assim que funciona o programa. Ok? Então, eu quero falar de maneira especial desse real desejo. Quando eu tenho um real desejo, esse real desejo ele tem que ser ardente. Ele é um objetivo. É algo que eu persigo com toda a minha boa vontade, com tudo que sou, com toda a minha energia. Tem que ser o foco da minha vida. O programa vai dizer, haja o que houver, não use. Vá a uma reunião, liga para o seu padrinho, lê literatura, liga para os companheiros, pratique os passos, peça ao seu poder superior para te manter limpo hoje. Então, é um programa de atitudes. A questão de estar em recuperação ou não, ou em síndrome de recaída, são atitudes. É perceber para onde eu estou indo. É como se eu estivesse subindo uma escada rolante que está descendo. Eu estou me contrariando, entende? Não adianta apenas perceber ou admitir que eu sou impotente. Eu preciso, além dessa verdade, além de me render a ela, preciso mudar. É um programa de mudança de personalidade. Isso vai exigir trabalho, muito trabalho. Alguém vai dizer trabalho duro. Sim, vai ser duro se eu ficar dizendo que é difícil. Mas tem um código, tem uma chave maravilhosa. Quando eu aceito que é difícil, fica fácil. Alguém muito sábio disse em certo momento que meus mandamentos não são penosos. Por quê? Porque ele fazia de forma espiritual. Quando eu fico fazendo por regra, sabe, por norma, eu não consigo. Regra é uma coisa que eu tenho 2 vezes, 3 vezes por semana. Eu vou jogar bola 2, 3 vezes por semana. É regra, é norma. Princípios são hábitos. Hábito é aquilo que eu faço todo dia. O programa vai me dizer que é só por hoje. Então, hoje, eu continuo praticando só por hoje. O que eu fiz hoje não garante amanhã. Vale, mas não garante. Hoje eu estou completando 7 anos e 2 dias. Ficha única, sem nenhuma recaída. Alguém vai dizer, pô, mas não vale. Vale sim, mas não garante. Eu continuo fazendo hoje e amanhã, assim que acordar, as mesmas coisas que eu comecei a fazer desde o início. Eu ligo para o meu padrinho, eu vou em reunião, eu leio literatura, eu partilho os meus sentimentos com honestidade, eu não sou anão dos meus temores, eu não fico me comparando com ninguém, ok? Pratico os passos, presto conta. Eu tenho que prestar conta para manter a minha integridade. Então, essa questão de primeiro passo, ela é fundamental. Eu costumo dizer que é o meu altar de fogo. Ah, mas você não sente vontade? Vontade dá e passa. Na verdade, o programa vai dizer que chega um momento que eu vou perder o estigma de ser adicto. Tem muitas promessas durante a prática desse programa. Eu saio de isolamento, agora eu pertenço a uma irmandade. Né?
Eu agora estou num circo com pessoas que se identificam comigo. Tem uma energia de empatia. Ali alguém vai dizer, estamos juntos, me identifico. Alguns vão dizer que voltamos para casa. Então, o primeiro passo são 4 princípios fundamentais: admissão, rendição, renúncia e aceitação. Os 5 princípios que vão nortear o primeiro passo são honestidade, mente aberta, boa vontade, humildade e aceitação. A mente aberta é para perceber que tem uma nova maneira de viver. Ok? A boa vontade me faz voltar à sala, voltar ao programa e fazer o sugerido. Boa vontade se remete a serviço e servir pelo motivo certo. Humildade, como eu já disse, é me reconhecer como adicto de uma doença progressiva, incurável e que pode ser fatal. E aceitação, como eu disse, é fazer profundas mudanças internas com um crescente sentimento de esperança. Mudanças estas que vão mudar a minha personalidade. E eu tenho que ter cuidado com crenças, porque muitos de nós têm crenças limitantes. O programa vai dizer, em certo momento, quando você vai estudar TRE, vai falar que muitos adictos, 40% que têm recaídas, têm pensamentos destrutivos. São especialistas em manter pensamentos destrutivos. Vou te dar uma senha, vou te dar um código. Como é que eu resolvo um efeito? Eu tenho que descobrir a causa. E quando eu descubro a causa, que pode ser um trauma emocional, eu tenho que descobrir o evento emocional. Então não adianta eu pôr um balde onde está pingando. O efeito está pingando no telhado. A chuva está caindo no chão. Alguém quer pôr só um balde. Não, eu tenho que resolver isso. Então eu tenho que ver o efeito, ir na causa, identificar o trauma emocional e descobrir o evento emocional e reeditar o evento emocional. Isso, o primeiro passo, vai me mostrar como. Aceitando a minha derrota total e tendo a coragem de me investigar. Eu sei que é cedo para falar disso, mas quando eu entro para o segundo passo, com esse vazio, desesperado, desamparado e inútil, e que eu venho acreditar, abrindo a minha mente, agora que existe um poder maior do que eu posso me ajudar, eu pego aquele mesmo princípio de uma nova maneira de viver e agora eu começo a vir acreditar no poder maior do que eu, que pode me ajudar. Então, vejam bem, primeiro passo tem que ser perfeito, maduro, espiritualmente falando, emocionalmente falando, em relação ao desejo tem que ser visceral, tem que ser almático. Um poeta inglês chamado William Haley, ele disse que temos que ser senhor do destino e capitão da alma. Ou seja, nós temos que dominar os nossos pensamentos. Eu sei que no início, ainda no primeiro passo, é difícil entender isso. Mas se eu tiver uma derrota total, se eu me agarrar a esse real desejo de parar de usar, pedir ajuda e me conectar com esses 12 passos, com esse programa maravilhoso, eu vou me render a essa verdade da minha impotência, que a adicção é maior do que eu vou me render à realidade que, por um momento, eu tenho uma derrota temporária, um infortúnio que pode ser exatamente a mola propulsora de uma recuperação contínua e duradoura. Entende? Aprenda uma coisa. A lição da desistência me dá poder para a insistência. Vou repetir. Eu insisto em continuar limpo e sereno. Mas isso eu devo à lição da desistência, que eu posso chamar de infortúnio, posso chamar de fundo de poço, eu posso chamar de derrota total. Foi um infortúnio. Alguns vão dizer foi o fundo da fossa, mas foi exatamente esse fracasso que eu não desisti de mim, porque o contrário de sucesso é desistir. Fracasso não. Fracasso é apenas treinos para chegar ao sucesso. Então, se eu fracassei, eu posso continuar. Eu não vou desistir. A minha derrota total, aquele fracasso, me impulsiona a uma nova maneira de viver. Então, eu foco no programa, eu entro em aceitação, eu admito que sou impotente, eu admito que eu tenho uma doença incurável, progressiva e fatal, me rendo a essa verdade, entro no modo contrário, faço renúncia, porque o programa vai dizer que do meu jeito nunca funcionou e não vai funcionar, e aí eu começo a fazer profundas mudanças internas. Eu entro em aceitação. Então insista, persista, foque, dê o seu melhor, como se fosse a própria vida. É isso que eu tenho feito durante esses 7 anos e 2 dias.
Eu sou um apaixonado por esse programa e dou o máximo de mim. O programa vai dizer tudo o que nós tínhamos que fazer era tentar. Ponto. Quando damos o nosso melhor, quando eu coloco toda a minha força de vontade, toda a minha energia, o programa funciona. Ok? Dá um like, se inscreva nesse canal, acesse o sininho, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que o poder superior que me trouxe até aqui, e eu sou só mais um, e milhares de pessoas espalhadas nesse mundo levando essa mensagem, pode chegar alguém, alguma família, um pai de família, um filho, uma esposa, alguém que está sendo vitimizada, sabe? Destruída pelo uso e abuso de álcool e droga. Meu nome é Ricardo Magalhães, fique com Deus e bota esse vídeo para rodar. Eu tenho certeza que vidas vão ser salvas.